A gente está muito em função. Opa! A gente está muito em função do tema das jornadas, né? Só para você saber qual é o tema das nossas jornadas, que é a ilusão no amor, na loucura e nos discursos. Então, se você também se inspirar, ou se a gente se inspirar, quem sabe a gente faz aí alguma ponte da sua fala com o tema das jornadas. Então, tá, vai lá, Cristina. Então, boa noite. Nós vamos iniciar o seminário de política da psicanálise, hoje contando com a presença ilustre do nosso colega de Minas, Gilson Iannini, que nos falará a partir do título dado por ele à sua fala. Bem-vindo ao Vale Infamiliar, podem as máquinas aprender a sonhar. Então, a gente está muito contente do Gilson ter aceitado esse convite e vamos contar também com os comentários do também coordenador do seminário, Paulo Vidal, né? E dos demais colegas que quiserem entrar na conversa, né? Na discussão, né? A gente agradecemos o apoio da diretoria da sessão, a Inês Lamy e demais colegas. Eu queria dizer que foi inevitável para mim, ao ler o título dado por Gilson, a sua fala, não me remeter de imediato ao Freud de mal-estar na civilização, quando nos assinalava que os avanços tecnológicos são como continuações do nosso corpo. E, da mesma forma, nos apontava o fundo de mal-estar que resta na civilização, o impossível de civilizar. Esse real, que para Lacan, que não só está lá como um fundo, mas que se produz sem lei, conforme assinala Miller, se articula de alguma maneira com essa peça que se solta da inteligência artificial. Essa foi uma questão assim que, enfim, se colocou para mim, né? Se existe alguma relação, alguma de oposição possível entre real e artificial, né? Entre o real, aí pensado dessa forma, a partir de Lacan, e o artificial dessa inteligência, né? Que se anuncia, né? O que então impediria uma máquina de sonhar, já que não cessamos nunca de sonhar, com ela movidos por nosso mal-estar? Enfim, uma breve e artificial observação que o título também me sugeriu. Uma outra pergunta que se impôs a mim nesse sentido foi uma espécie de um outro abalo, né? Borram-se as fronteiras entre verdadeiro, real e artificial com essas novas esses surgimentos dessas novas tecnologias, né? Aí eu volto à questão, que é uma questão que me toca particularmente, né? Que nova concepção de verdade, né? Nesse reino das narrativas vai ser preciso inventar, tecer, né? Enfim, eu fiquei com essas questões que enfim, eu vou tentar aproveitar ao máximo, né, para tentar respondê-las a partir da fala do Gilson, das discussões com os colegas. Então, eu passo a palavra para o Gilson. Então, uma boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui, né? Gostaria muito de estar aí, de corpo e carne presentes. Vocês sabem que o sonho de todo mineiro é o Rio, né? Então, para além disso, acho que é trivial a gente falar que a gente ama o Rio, mas eu queria começar com uma confissão que eu adoro especialmente a Seção Rio. E eu queria muito mesmo, né, eu gosto muito da vivacidade, do tipo de conversa que vocês fazem, né, eu queria muito que a própria EBP e eventualmente a própria AMP fossem um pouquinho mais litorâneas, vamos dizer assim. Então é assim que eu começo agradecendo esse convite, a oportunidade
de compartilhar um pouquinho do meu delírio, né? Já que a gente está tratando hoje em dia dessa ideia de que todo mundo e cada um delira, né? O que eu vou falar aqui é exatamente um delírio, né? Um conjunto de ideias ainda muito iniciais, mas eu gostaria de delirar junto com vocês. Sei que delirar sozinho é pior, é mais gostoso a gente delirar juntos. Então, tem muitos amigos aí, e agradeço então a Inês Lamy pelo convite, a Cristina Duba e Paulo Vidal, né? E os colegas que estão aí, tanto no Zoom quanto no presencial. Primeira coisa que eu quero falar é que, num primeiro momento, eu fiquei com uma certa dificuldade de como, como encaixar isso dentro do escopo da discussão de psicanálise política que vocês têm feito, que eu acompanho, em parte, ou uma boa parte, mas eu acho que com a própria discussão a gente pode fazer isso. Eu agradeço muito os comentários de Cristina aí, que já trabalhou a partir das perguntas, né, do título. Então, vamos lá. Eu tenho umas ideias meio malucas mesmo, de vez em quando. Vou contar para vocês algumas delas. Uma ideia meio maluca que eu tive há uns anos atrás, no início da Covid, foi de coletar sonhos. Alguns de vocês sabem as pesquisas que eu fiz, deu um livrinho, e tem muitos sonhos, a gente tem um arquivo muito rico, com 1.300 e tantos sonhos, e de pessoas de tudo quanto é lugar. Claro que é o texto do sonho, né, o relato do sonho, mas tem lá as associações e interpretações que as próprias pessoas fazem, né, anotações que as pessoas fazem sobre os restos diurnos, e assim vai. E a gente nunca interpretou esses sonhos, e o objetivo nunca foi esse. O objetivo foi sempre de pensar como que esses sonhos nos interpretam, né? Então, a ideia meio maluca que eu tive no início da Covid foi juntar um número de psicanalistas, mas também de antropólogos, historiadores, pessoas de neurociências, inclusive, e coletar esses sonhos, e fizemos uma série de trabalhos. Uma outra maluquice mais recente que eu tive foi de trabalhar junto com pessoas da inteligência artificial, engenheiro de sistema especializado em inteligência artificial, um grupo de linguistas, inclusive linguistas cognitivos, que trabalham com redes neurais artificiais, e de fazer a seguinte pergunta a eles: as máquinas, né, essas redes neurais artificiais, podem aprender a sonhar, né? Então eu fiz essa provocação, e a gente trabalhou juntos. O trabalho é inicial, é meio maluco, né? Mesmo, né? Mas dá resultados muito interessantes, é muito gostoso, porque posso adiantar para vocês que a máquina aprende até um certo ponto. A gente vai ver até que a Cristina já detectou exatamente qual que é o ponto, né? A diferença aí, né? Ou vamos dizer assim, o hiato do real, né? Isso daí a máquina não pega, né? Mas vamos dizer, vamos começar do começo. Inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, né? Ela não é inteligente porque ela na verdade, ela é um conjunto de simuladores que trabalham com uma base de dados gigantesca, que vocês não têm ideia do tamanho que é,
e por isso ela dá conta de combinar muitas coisas e de ter essa aparência, né, de inteligência que ela tem. E ela não é artificial porque ela é treinada, né? Ela é treinada a partir de modelos, aliás, em grande parte devedores de algum tipo de psicologia, e em geral é uma psicologia cognitiva ruim, né? Eh, agora, ou seja, as máquinas aprendem a partir do, ah, da lógica do recompensa e punição. É assim que as máquinas aprendem, né? É essa a lógica, né? Não tem outro modo de funcionar, né? Então, assim, eu queria compartilhar com vocês algumas ideias aqui que eu já compartilhei com o Marcos André, que está aí, eu vi, que a gente já conversou um pouquinho, que tem algumas pessoas fazendo experiências no exterior, de introduzir conceitos e ideias psicanalíticas na base da inteligência artificial. Por exemplo, uma pesquisa que introduziu a teoria dos 4 discursos para que a máquina aprendesse a pensar a partir disso e não do esquema recompensa e punição. Então, assim, vocês não têm ideia do tamanho que é esse universo, né, e que a gente pode entrar nele se a gente quiser. Eu entrei um pouquinho, eu vi um pedacinho assim desse mundo e eu queria contar para vocês esse pedacinho. Então, minha exposição vai ficar dividida em 2 partes. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho dessa pergunta se as máquinas podem aprender a sonhar, né? Claro que o sonhar aqui é produzir relato de sonho, é produzir texto de sonho, né? Evidentemente, né? E não, evidentemente, o próprio sonho, como a gente entende o aspecto real dele, o informe que o sonho tem, o que a máquina aprende são os mecanismos simbólicos do sonho. Ou seja, ela aprende aquilo que em nós também é máquina, né? Isso ela aprende bem. Vou dar alguns exemplos para vocês. Ou seja, os processos estritamente linguísticos, né? Provavelmente, inclusive, metáfora e metonímia, isso a gente está testando ainda, mas provavelmente, inclusive, metáfora e metonímia, a máquina aprende. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que ela aprende de maneira bem simples e pouco técnica, até porque quem cuida da parte técnica não sou eu não tenho competência para isso, é um grupo de pessoas, né? Mas aquilo que é mais importante para a nossa clínica, evidentemente, a máquina não aprende, está fora do escopo dela, e isso daí a gente já pode adiantar. Então, o que eu fiz o que eu propus e esse grupo de pessoas fez, né? Em primeiro lugar, a gente pega uma máquina, uma inteligência, o que a gente chama de uma rede neural artificial, né? Que é a base disso que a gente conhece como o chat GPT, né? A gente pega a base disso, né? Por exemplo, a gente pede ela para produzir sonhos. Você pode colocar qualquer parâmetro, tipo assim, de 100 a 200 palavras, sei lá, o parâmetro que você quiser, né? Você estabelece um parâmetro qualquer, né? De 300 a 500 palavras, a gente fez vários testes assim. E ela produziu sonhos que, apresentados a qualquer pessoa humana, você diria, isso não é um sonho, né? Porque ela trabalha a partir da base
textual em português, né, de toda a Wikipedia, que é quase 1 trilhão de palavras, é um negócio enorme, né? Mas, então, o que ela entende por sonho antes do treinamento, né, os sonhos que ela produz são muito ruins, né? Eles são meio sem sentido, mas não é o tipo de sem sentido que a gente vê nos sonhos humanos, né? Aí, depois a gente pega 1.300 sonhos, esconde 20% deles, mostra 80% deles para a máquina e pede para a máquina sonhar outra vez, para ela produzir sonho outra vez. Aí, o que que acontece? Esses sonhos que ela produz depois de ter tido contato com essa amostra pequena de 1.100 e poucos sonhos, né, já são sonhos que, quando você mostra para pessoas humanas, você não vê mais a diferença. Eles já são indiscerníveis. O texto do sonho, ou seja, você pega o texto do sonho que as pessoas apresentaram na pesquisa da pandemia e pega o texto do sonho que a máquina produz, inventa, né, simula, né, ou seja, ela faz recombinação, né, a partir de uma base de dados, ela pega a sintaxe disso, a gramática disso, e produz esses textos, né? E você tem uma métrica, essa métrica que se chama perplexity, né? Perplexidade, que é uma métrica para você medir o tanto que a máquina aprendeu a partir desses sonhos. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente mostra 80% dos sonhos e esconde 20%, né? Então, depois que você mostra esses outros 20%, ela mede a distância entre as palavras, entre as várias redes neurais, ou seja, vamos pensar que a linguagem, né, é um espaço e que as palavras ocupam, as palavras são vetores nesse espaço. Então, entre as palavras tem distâncias que são calculáveis. É um negócio meio incrível, são redes, assim, é um negócio impressionante, todo matematizável e lacaniano até não poder mais, né? Porque que parece muito com aquela descrição de Lalande de uma ideia da linguagem como uma nuvem, vamos dizer assim, uma rede de redes, de múltiplas redes se sobrepondo umas às outras, né? Mas que tem uma estrutura, né? Essa estrutura é uma estrutura matemática, né? Estou falando com você, eu avisei que era um delírio, né, gente? Então, ninguém pode me culpar por isso aí, né? A máquina vai e mede a distância, né, entre as palavras, entre os sonhos que com os quais ela foi treinada, né, aos quais ela teve acesso, e os que foram escondidos, né, vamos dizer assim. E aí, o que que acontece? Né? A máquina mostrou uma alta perplexidade para os sonhos, né? Quando a gente faz esse teste, o que mostra que ela aprendeu, né? Então, essa é a primeira coisa. A primeira parte do que eu gostaria de dizer. É claro que, né, estou pensando aqui muito eu estou muito assim dentro do capítulo 6 da interpretação do sonho, né? Aliás, é o jeito certo de traduzir, em vez de dos sonhos, do sonho, vem aí ano que vem, a interpretação do sonho. Estou muito dentro do capítulo 6, pensando no sonho como um rebus, como um enigma pictográfico, né? E aquela ideia do Freud que a gente deve ler um sonho como um texto, sem nos enganarmos com a profusão de imagens sem sentido, etc. Né? Isso tudo a gente conhece bem, né? Algumas décadas atrás a gente se perguntava, né, se androides sonhariam com
ovelhas elétricas, que foi o que deu aquele filme, como é que chama? O Blade Runner, né? E hoje a gente talvez possa fazer a pergunta quase que inversa, né? Se nós não somos ovelhas elétricas que sonham que são humanos, que é a versão moderna do Lao Tse. Deixa essa primeira parte da exposição e passo para o vale infamiliar. Tá? Então, a primeira parte, é claro que, né, isso aí tem muita coisa ainda para ser explorado nisso, né? Mas o que é impressionante é que a máquina efetivamente aprende, e aprende até um ponto muito próximo da indiscernibilidade, tá? Do ponto de vista meramente textual. Insisto nesse ponto, né? Muito próximo da indiscernibilidade. Então, eu vou pegar esse tema da indiscernibilidade entre um texto produzido por humano e produzido por uma máquina, né? No caso aqui, a amostra é o sonho, né? E vou entrar numa teoria de robótica inspirada em um texto do Freud, que foi produzida em 1970 por um roboticista japonês que se chama Masashiro Mori, que é super interessante, que é a ideia do vale, como a maioria dos textos, isso fez muito sucesso nos últimos 20 anos, a maioria dos textos dessa área, né, de produção de robôs é em inglês. E os textos em inglês, isso chama Uncanny Valley, que é a maneira como se traduz o Heimlich em inglês. Mas o mais interessante, antes de eu explicar essa teoria, é que o título original do texto do Mori, que é de 1970, é um texto que foi completamente... Foi publicado num periódico obscuro, ninguém deu a mínima bola por 30 anos, né? E de 20 anos para cá, esse texto ganhou um sucesso enorme, né? Todo mundo de robótica estuda esse texto, todo mundo de estética cinematográfica, os estudos de cinema, especialmente de filme infantil, tipo a Pixar, né? E os estúdios de filme de terror, vocês vão estudar, vocês vão entender o porquê utilizam essa teoria. Então a gente vai estar aqui entre matemática e estética, né? Ao mesmo tempo, tá? O que é o ponto, né? O texto desse cara, do Mori, ele se chama em japonês Bukimi no Tami. Bukimi, esse mesmo termo, é exatamente o termo com o qual foi traduzido em japonês o texto do Freud, Das Unheimlich. Né? Então, eu estou usando, em vez de falar de vale estranho, vale estrangeiro, como a maioria se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver vários textos, ou vídeos e coisas assim, e textos no Google sobre o Vale da Estranheza, né? Mas é de gente que não conhece psicanálise. O termo em japonês é exatamente o mesmo termo que foi traduzido o texto do Freud, né, em japonês, e foi um dos primeiros textos do Freud que foi traduzido em japonês, não por acaso. O que essa teoria mostra? Essa pergunta que esse roboticista faz é mais ou menos assim. Quando a gente pega um robô industrial, imagina um aspirador de pó, uma torradeira elétrica ou uma máquina na Toyota que pinta o carro, sei lá, uma coisa assim, né? A gente não sente nem afeição, nem repulsa, nem nada disso, né? A gente não tem nenhum tipo de afeto
com a máquina de lavar ou com qualquer coisa dessas, né? Pode até ter um pouquinho, mas a gente começa a ganhar. No Eu dei... verão, o amor ao ar-condicionado aqui no Rio, ao amor de a paixão pelo ar-condicionado no verão aqui do Rio. Não, eu dei esse exemplo justamente porque eu só sabia que a gente já ia, que não é bem assim. A gente gosta de alguns desses, né? Aspirador de pó que acorda de manhã, às 6 horas da manhã, e aspira sua casa, a hora que você acorda, a sua casa está aspirada, é excelente. Fica a dica, né? Mas a gente não tem especialmente afeição, nem medo, nem nada com relação a máquinas que não se parecem com humanos. Mas as máquinas, os robôs, eles começam a ter feições humanas, a gente começa a ganhar afeição, né? A gente começa a se sentir familiar. É exatamente o termo do Freud do infamiliar, tá? Exemplos. As crianças com as bonecas, né? Com os bonecos e bonecas que mexem, que falam, que parecem humano. Só que tem um ponto que quando esse androide se parece demais com o humano, o sentimento positivo que a gente tem de afeição, de familiaridade, de intimidade, ele de repente despenca imediatamente e vira repulsa, né? A gente começa a ter um certo estranhamento, uma infamiliaridade quando a máquina, e isso vale, né? A hipótese que eu estou fazendo é que isso vale inclusive para as máquinas de linguagem, de processamento de linguagem natural. A teoria específica do Moore, estudada, que tem 500 milhões de artigos, é especificamente sobre androides, né? E aí tem um gráfico muito interessante que eu gostaria de compartilhar a tela aqui. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui rapidinho. Acho que eu vou colocar a tela em francês. Alguém tinha que me habilitar para eu poder colocar isso. Eu devia ter mandado a imagem antes, talvez fosse mais fácil, né? Vocês me desculpem. Mas a ideia básica, enquanto a permissão não chega aqui, a ideia básica é... pronto. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver esse gráfico, né? Eu vou começar um pouco de cima. Aqui, ó. Esse é o primeiro gráfico, né? Nesse eixo vertical, a gente tem a afinidade ou a familiaridade, que é a Shinwakan, né? Que é o termo freudiano, né? Que aumenta e diminui. E no eixo horizontal, no eixo X, vamos dizer assim, a aparência humana dos robôs. Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra o estudo dele com robôs humanos, robôs estáticos, imóveis. Então é mais ou menos isso. Um robô industrial, a gente tem que parece pouco com o humano, a gente tem pouca afinidade. Um brinquedo de robô e vai aumentando, né? Até um ponto em que chega, se parece muito com o humano, está muito perto de 100% aqui, o sentimento ele cai e vai lá embaixo, e esse trecho aqui embaixo que a gente chama de vale infamiliar. É o vale mesmo, no sentido dessa queda e depois da subida outra vez, né? Então, exemplo, uma mão protética, vocês já viram que a pessoa estranha, né? No início, quando instala uma coisa dessa. Depois ele dá exemplos do teatro Bunraku, né, que o Lacan dá exemplos disso também.
né? Depois a gente volta nisso. Aqui ele já pega, então, nessa linha contínua, é aquele mesmo gráfico, tá? E na linha pontilhada, vocês veem que o vale se acentua. Essa linha pontilhada ela mostra nossa afinidade e repulsa com androides que se movimentam ou que falam, que mexe, né? Então, nossa afeição cresce, aumenta mais, mas decresce mais rapidamente, né? E olha os exemplos que tem, que são muito interessantes, né? O zumbi tá no ponto mínimo, né? De afinidade, né? Os mortos-vivos, né? Quando a gente vê a tradução em francês, está mais bem feito aqui, ó, né? A tradução em francês ela é mais clara um pouco, não sei se dá para vocês verem, inclusive aqui está escrito assim, ó, sentimento de familiaridade, né? Então, é mais ou menos isso. O vale infamiliar, ele é uma intuição que esse roboticista teve sobre o objeto A, como vocês perceberam muito claramente, ou seja, a causa de desejo vai aumentando, né, num certo ponto, e de repente ele vira, né, a sua outra face, né, e vira esse objeto que nos causa repulso, mais de gozar, etc., né? Ou seja, é basicamente isso, né? O que eu gostaria de propor é que isso vale não apenas para os androides, né? E antes de propor isso, queria só dar exemplos de como é que a teoria do cinema utiliza isso. Um exemplo clássico é o filme Shrek, que vários de vocês que têm filhos puderam assistir em algum momento, né? Vocês sabem que esses estúdios fazem testes, né, com crianças e com adultos, etc., antes de fazer o filme final mesmo, né? Então, eles viram que os personagens, eles causavam mais um sentimento de terror do que algum tipo de afeição, né, nos testes. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a Fiona se parecer menos humana um pouco, para ficar longe desse efeito de terror, para a gente ter a afinidade, e a mesma coisa o próprio monstro, o Shrek, né? Então, em muitos filmes eles fazem isso, ou seja, esse vale, a pergunta é, eu devo então fazer o que os roboticistas fazem? Eu levo a tecnologia até ela se parecer mais com o humano, né? Ou eu abro mão disso e faço um que não parece nada humano, tipo a Alexa, a gente conversa com a Alexa, as crianças, colocar 5 crianças juntas, elas vão conversar assim com a Alexa, né? Vão entrar em papo, vão rir, etc., né? Mas ela não tem cara de humana, mas tem voz humana, né? Então, a pergunta que eles fazem é isso. Tem uma escola que fala assim, a gente tem que ficar um pouco aquém desse vale, e tem uma escola que fala, a gente tem que ultrapassar esse vale. E ao ultrapassar esse vale, você tem afinidade outra vez. E aí que entraria toda uma parte estética sobre o teatro e coisas assim, que são muito interessantes. Se der tempo, a gente pode conversar. A minha hipótese é que isso vale para não apenas para os robôs, mas vale também para isso que a gente está discutindo da inteligência artificial. Onde que o político entra nisso? A hipótese que eu tenho aqui é que isso tudo aqui nos coloca dentro de um problema muito interessante que a Cristina já intuiu logo no iniciozinho, que é o seguinte, tem um ponto de indiscernibilidade.
né? Tem um ponto que a gente não sabe mais, né? O que é o real, o que é o ficcional, o que é fantasia, o que é realidade, o que é fato, o que é opinião. A gente não sabe mais o que é humano, o que não é humano. A gente não sabe mais com clareza o que é coletivo, o que é individual. A gente está vivendo um tempo super, a minha hipótese é um pouco assim, que a gente está vivendo um tempo de dissolução de fronteiras entre o público e o privado, entre isso tudo, né? O artificial e real, etc., porque a gente vai perdendo essa, esses índices que a gente compartilhava, né? Que permitiam algum tipo de possibilidade de discriminar a partir de critérios supostamente neutros ou externos ou qualquer coisa assim, um fato e ficção, por exemplo, né? Ou humano e robô aqui, né? E que então minha hipótese é um pouco que nós estamos como indivíduos e como sociedade mergulhados no vale infamiliar. A hipótese que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa, que nós estamos como sujeitos e como sociedade mergulhados aqui dentro. A tese do Henry Kaufmann, né, que ele defendeu aqui na UFMG há pouco tempo, no início do ano, é uma tese também sobre os mortos-vivos da psicanálise. Ele desenvolve muito essa ideia, pegando a coisa dos craqueiros e várias coisas assim, ou seja, que de alguma maneira a gente lida hoje com um outro tipo de indistinção que cada vez ela é mais importante, mais pungente, que é entre a vida e a morte, né? Ou seja, e que talvez isso seja um efeito do momento necropolítico da sociedade que a gente está instalado, né? Ou seja, estamos vivendo um tempo e, né, não precisa nem dar exemplos, né? Os exemplos estão aí pululando na nossa frente o tempo todo, né? De vivermos não só um estado necropolítico, mas um momento civilizacional necropolítico. E uma das coisas que caracteriza esse momento é uma certa indistinção entre a vida e a morte, que a gente vê na clínica, né? De formas as mais diversas, desde a pessoa que não sabe se está viva, né? Está viva ou morta, né? Até todos esses fenômenos mortíferos, né? As transformações da pulsão de morte, que não me parece mais que ela seja tão silenciosa como Freud postulava que era, parece que ela grita mais um pouquinho hoje, né? E se a gente puder avançar um pouquinho aqui, gente, eu não sei se eu tenho tempo, se eu já ultrapassei o meu tempo, né? Eu gostaria de mostrar uma última coisa, porque ou seja, a gente está dentro do tema do Freud, do Das Unheimlich, que é o texto que eu acho que é o mais atual do Freud, ou seja, nós estamos vivendo essa espécie de experiência generalizada da infamiliaridade. Eu acho que mais do que um delírio, a gente está vivendo uma sensação, uma generalização do infamiliar, do Unheimlich, né? Isso é uma hipótese, é o meu delírio que eu gostaria de compartilhar, de ver com vocês, o que vocês acham disso. E eu quero dar um último exemplo antes de encerrar e a gente poder iniciar o nosso papo aqui, que é uma peça de teatro de um grupo alemão que se chama
Essa peça se chama Das Unheimliche Tal, que quer dizer o Vale Infamiliar, exatamente. Essa peça é o seguinte, o autor é uma pessoa que é um escritor que não gosta de aparecer em público, não gosta de conversar com as pessoas, e o sonho dele era poder não ir aos lançamentos de livro, não fazer nenhum tipo de palestra, nem nada disso, né? O sonho dele era poder escrever o livro e que alguém pudesse falar por ele. Aí um grupo de teatro propôs a ele, a gente vai fazer isso. Nós vamos criar uma réplica sua, vai ter um robô por trás. Aliás, esse robô que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo foi feito em Sorocaba, acreditem ou não, né? O grupo alemão encomendou e esse robô foi feito aqui. E esse aqui, o Android aqui, foi feito a partir, ele foi esculpido a partir de uma máscara real do autor. Então é muito, muito parecido, é muito igual, é muito impressionante, né? E a peça de teatro, ela não esconde que tem um robô aqui. Ela não faz assim, vou fingir, não é isso. Está aqui a frente humana, mas de lado você enxerga esse lado todo automatizado, né? Você vê que tem um robô ali. E acho que já dá para... Não, deixa eu mostrar mais uma imagem para vocês aqui, deixa eu só achar, né? Isso é inspirado num teatro japonês, né? Onde, de alguma maneira, você tem esses bonecos, né? O Bunraku e o mestre, né? Em geral, 3 mestres, né? Sem expressão, eles não têm expressão, né? Os bonecos, eles também não têm expressão, né? Mas o jogo entre duas coisas sem expressão, o movimento entre duas coisas sem expressão, cria um efeito expressivo, né? Que é muito, muito interessante. Então, por que eu mostrei esse exemplo do teatro? O teatro, essa peça, que veio inclusive ao Brasil, eu não conhecia na época, mas essa peça não vai nenhum humano, a não ser a pessoa que monta a máquina, né? Que vai lá, monta a máquina, e a voz que fala não é a voz gravada do autor, mas é uma voz simulada pela máquina a partir da voz gravada do autor, entende? Ou seja, o autor grava outras frases e outras palavras, outros sons, e a máquina emula a voz dele a partir da voz dele, mas é ela que fala, né? E a sensação que as pessoas que assistem a essa peça têm é exatamente a, é, a sensação de estranheza e infamiliaridade, né? Ao mesmo tempo, você ter uma atração muito forte, e, ao mesmo tempo, uma estranheza muito intensa. Então, assim, eu estou desenvolvendo aqui um pouquinho esse gráfico do Mori, né? Fazendo uma pequena alteração nele. Por quê? Vocês viram lá que ele é um gráfico assim, em que ele fala de um antes e um depois. Né? Primeiro você sente isso, isso e aquilo, e depois você sente a repulsa. Eu estou propondo que, na verdade, a gente precisa de pensar esse vale como uma fita de Möbius, ou seja, aquele ponto inferior do vale é o ponto em que a gente tem, ao mesmo tempo, né,
e não um e depois outro, os sentimentos de familiaridade e de repulsa, né? E que isso nos coloca mergulhados nesse, especialmente nesse contexto nesse contexto necropolítico intenso que nós estamos vivendo pelo mundo afora, em todos os lados, né? Nos coloca numa sensação assim de angústia, de um afeto assim meio sem nome e sem saber, né, distinguir mais com clareza, ou seja, isso ajudaria muito a gente a explicar por que as pessoas aderem tão rápido a posições polarizadas, né? Você adere muito fácil a uma identidade, você cancela muito fácil, né? Porque, de alguma forma, a gente não suporta ficar dentro desse vale. Bom, essas eram as hipóteses, os delírios e maluquices que eu trouxe para a gente começar a conversar aqui, né? Para ver se a gente delira junto. Eu vou, bom, agradecer muitíssimo ao Gilson. Eu só estou dizendo que eu vou aqui anotar quem levantar a mão, a ordem, que a Cristina vai estar mais participando do debate. Eu só tenho uma observação para começar. É como Freud, quer dizer, o tal japonês tinha lido um Heimlich do Freud? Ele tinha lido ou não? Porque isso é impressionante, porque o Freud fala até da copélia, né, do estranhamento. Exatamente. Ele não tinha lido. Ao que do tudo campo do indica, Hoffman. ao que tudo indica, ele não tinha lido. Mas o que chama atenção é ele utilizar exatamente os mesmos termos, né? E chama a atenção que a cultura japonesa estava muito interessada nesses temas e que esse autor roboticista, ou seja, um cara que estava inventando, ele é o inventor da mão protética, gente. Ou seja, você colocar uma prótese de mão que mexe a partir de estímulos cerebrais. O cara ele não é um teórico, ele é um prático, né? Um cara de cálculo e coisas assim, e de construção desses objetos. Mas eles estavam interessados nesse ponto e perceberam muito claramente que existe uma imbricação entre matemática, estética e política, numa questão dessa, 53 anos atrás. E é muito interessante que esse texto ele tenha caído no esquecimento por mais ou menos 30 anos, né? E se vocês fizerem uma busca, Uncanny Valley, no Google, vocês vão ver milhares de textos, milhares, artigos científicos, né? Das pessoas, congressos que discutem isso, entendeu? Então é um negócio muito interessante isso. E eu acho que a gente pode entrar nessa conversa. Exatamente, como Freud está em alta e você ainda em alta e como você ainda colocou aí a banda de Mébius, né? O Lacan também, onde é familiar é infamiliar. Vamos lá. Eu estou vendo uma mão aqui, tem mão aqui. Quem levantou primeiro? Viviane, depois Rodrigo, depois Ruth. Lá eu estou vendo. Espera aí. Ondina e Marcos, Paulo Vidal. Eu não sei no chat, se o João Luiz podia olhar aí se tem alguma coisa no chat. Tá, então vamos lá. Viviane. Aí, microfone. Oi, Gilson, boa noite, pessoal. É Viviane Tinoco aqui falando, a gente já teve alguns contatos, né? Eu fiquei pensando, né, assim, na linha da jornada daqui da IBP Rio, né, sobre a ilusão, né, que remete à dimensão do engano, que você pudesse falar um pouco dessa dimensão do engano com o infamiliar, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente passa na rua e vê uma pessoa que a gente
estranha. Nossa, achei que fosse fulano. Tem uma dimensão do engano ali, né? E algo familiar e infamiliar que traz uma experiência de estranheza ali, né? E dando spoiler um pouco sobre o meu trabalho que eu mandei aqui para a jornada, quando você fala, né, dessas pulsões, da pulsão de morte que não é mais silenciosa, eu fiquei pensando, né, nas toxicomanias, que é o meu tema de estudo, né, em que a gente vê a pulsão de morte numa versão muito ruidosa, né, muito extrema, que causa no praticante também uma estranheza, né, no sentido assim, como esse sujeito vai tão decidido em direção à morte, né? E a hipótese que eu lancei no meu trabalho é que esse barulho da pulsão de morte tem a ver com o que o Lacan fala a respeito do desencadeamento da psicose na questão preliminar, né? Que seria uma disjunção não, agora, gente, eu esqueci. É disjunção, desarranjo de ajunção íntima com sentimento de vida. Eu esqueci qual é o significado. Desordem, uma desordem. Eu esqueci o significante. E eu propus como um desarranjo, independente de ser... Desculpa, gente, foi que um ato falho aqui, que eu estava com um desarranjo na cabeça, que é a minha hipótese, né? Que não é um desencadeamento, mas que tem alguma coisa da dimensão de um desarranjo, alguma coisa ali se desfaz nessa junção íntima com o sentimento de vida que faz a pulsão de morte agir dessa forma tão mortífera. Tá. Era isso. Viviane, aliás, Gilson, a gente vai recolher mais algumas perguntas, tá? Ok, Antes de acho passar que pra umas 3 você. ou 4 em bloco, Isso, assim, Rodrigo. né? Boa noite, Gilson. Muito obrigado pela sua fala incrível em tantos aspectos. E queria entrar um pouquinho no seu delírio, né, como você propôs. Primeiro, registrar assim, essa articulação que você faz entre inteligência artificial e necropolítica, né? Eu acho que isso é enorme, é da maior importância, né? Realmente é um arco que une questões, às vezes, discutidas distintamente em lugares e ambientes diferentes, mas essa conexão, eu acho que ela é absolutamente fundamental, né, para a gente dar conta de tanta coisa que está acontecendo, essa aproximação. E nesse sentido, né, acho que tudo que você trouxe sobre a inteligência artificial é fundamental no sentido de que esse senso de que a vida não importa, né, ele realmente é algo também trazido pela experiência com a tecnologia, que está em todo lugar, né? E na medida em que a máquina é capaz de produzir um sonho, um relato de sonho indiscernível, aumenta muito a sensação de que, então, não precisamos de humanos, né, em vários níveis, né? E durante muito tempo a gente se protegeu disso, dizendo que a máquina não seria capaz de fazer algumas coisas, né? E o que ela não seria capaz de fazer foi caminhando cada vez mais para frente, né? A gente ainda se apega a isso de vez em quando, né? Não, poesia concreta ela não vai fazer, mas enfim, isso está andando. E resguardar o ser humano por aí está ficando cada vez mais difícil, né? Então, por esse sentido, a gente estaria condenado a uma certa obsolescência, né? A se tornar desnecessário. Por outro lado, né, acho que é um aspecto que tem sido mais ressaltado, que sem os 800 sonhadores, 900 sonhadores, né, que você ouviu, a máquina não teria sido capaz de fazer o sonho, né? Então, esse é um aspecto fundamental da história, quer dizer, não só apenas as máquinas se passam por humanos, o ChatGPT ele se esforça bastante para simular, né, a experiência de um ser humano,
para simular que ele entende coisas, que tem uma experiência de sentido no que ele está produzindo, né, de conexão do que ele sabe com a realidade. Então, existem essas camadas de uma ilusão deliberada, né, no formato da inteligência artificial, que são desnecessárias, né, para o funcionamento estrito dela. Mas o fundamental que eu quero frisar é o ChatGPT e todas essas outras formas, elas escondem a humanidade que tem ali dentro, né? Elas fazem com que a gente não consiga enxergar a humanidade que torna possível o funcionamento dela. Então, tem uma dimensão aí que é humanista mesmo, né? Que, num certo sentido, não é propriamente psicanalítica, né? É psicanalítica, mas com a qual a gente precisa se aliar, me parece, num momento como esse, né? E discutir, por exemplo, rediscutir a dimensão da autoria, né? Que é fundamental para resgatar a validade da vida, a validade do nome próprio, e para, inclusive, colocar um freio nesse tipo de criação, né, ininterrupta dessas máquinas, porque no dia que o ChatGPT precisar pagar direito autoral para cada um dos seres humanos que ele hackeou, a conversa muda. E é muito possível que essa conversa só vá mudar por esse motivo capitalista, não propriamente por nenhum outro, né, mas porque alguma coisa ali tem que ser paga do que ele está usando, né? Da mesma maneira que é possível que a gente esqueça os sonhadores na medida em que a máquina começa a sonhar e a gente fica um pouco siderado por aquilo, né? O ChatGPT foi ficando um pouquinho mais burro com o passar dos meses, porque a base de dados dele parou em 2021, né? Então tem todo um esforço para que a base de dados de uma inteligência possa ser em tempo real, senão ela vai ficando mais burrinha com o tempo. Ela precisa da humanidade, inclusive da humanidade em tempo real. Então, como é que a gente psicanaliticamente acessa essa dimensão humana da coisa, né? Que eu acho que é uma pergunta fundamental também para contrapor do nosso jeito a cultura da morte, né? A necropolítica. Passa para a Ruth. Olá, a Ruth. Quer que eu vá para ali? Não? Posso ficar aqui? Pode? Pode. Pode ser? Bom, Gilson, eu não sei se, assim, maravilhoso o que você falou, eu fiquei aqui bastante impactada e me lembrei de duas situações que não sei se você já pesquisou, sobre um indutor de sonhos, de temas de sonhos que parece que estão fazendo nos Estados Unidos, que é uma luva, né, que se coloca na pessoa antes de entrar em sono profundo, e parece que tem uma máquina, um robô que vai induzindo palavras, e o sujeito sonha a partir disso, com aqueles temas. E uma coisa que também me chocou muito, que eu achei interessante, que aqui na Faculdade de Belas Artes, da UFRJ, tem um trabalho que é uma exposição ao mesmo tempo de captação de imagens de sonho e, ao mesmo tempo, de projeção dessas imagens. Eu não sei se você também já entrou em contato com isso, mas é bem interessante, enfim, sobre esse tema. Agora, o que me interessou bastante sobre o que você falou, quando você fala nessa banda de Mébius, né, no Vale do Infamiliar, eu pensei o seguinte, se a gente poderia, quer dizer, me veio à cabeça aquela ideia da peça do rinoceronte, né, aquela passividade e tal, e que, de repente, aquilo que seria estranho, espantoso, se torna banalizado. E eu acho que a gente está exatamente nesse vale onde o espantoso, o horror, diante de tudo que a gente está vivendo, principalmente agora, né? Várias guerras, e a atual que me toca pessoalmente, corporalmente, trazendo muita angústia, eu diria que a gente está num momento onde as pessoas nem, às vezes, se tocam de que isso tudo está acontecendo, né? Então, a banalização do mal, né, como a Hannah Arendt já tinha apontado há um tempo atrás, me parece que agora generalizou e estamos nesse vale aí do silício, mesmo que você colocou, enfim, em termos de horror banalizado. Tá? Gilson, tem mais 3 perguntas. Vamos lá, Undina. Boa noite, Gilson. Quero te agradecer. Realmente coisas muito interessantes. Algumas já foram destacadas, eu não vou repetir. Eu queria só 2 coisas que eu pensei em trazer para a nossa conversa.
que ainda não foram faladas. Uma é com relação àquela experiência que a gente tem, por exemplo, você está passando no shopping e você se depara com um espelho e você se vê naquele espelho e você, a princípio, você não se reconhece, né? Você só vai se reconhecer, você vê que ali tem alguma coisa que você conhece, mas você não se reconhece ali. É uma experiência que tem um estranhamento, uma experiência que fica meio nessa banda de Möbius a qual você se referiu. Agora, que me fez pensar também esse horror que você aponta nos roboides, quanto mais iguais eles são a nós, mais horror eles causam. Quer dizer, me parece que tem alguma coisa aí de uma... Como é que eu vou dizer? De alguma coisa da dimensão que talvez traga um outro tipo de estranhamento. Uma coisa é você estar num plano do espelho, né, onde você se vê, você sabe que ele tem alguma coisa conhecida, e você para ver e você se percebe você. E uma outra coisa talvez seja isso que você traz, e que o fato de estar numa outra dimensão, não na dimensão do plano, talvez faça uma diferença e traga essa ideia maior do horror. O outro ponto que eu queria abordar era com relação... Logo no início, você falando da máquina, né? Como é que as máquinas podem aprender a sonhar, e aí você diz que elas aprendem a sonhar porque os nossos mecanismos simbólicos também são máquinas. Eu acho que tem alguma coisa aí que Isso eu pode nos aprendi com o servir. Marcos André. Esse aspecto eu aprendi com o Marcos. Bom, então você, ô Marcos, mas enfim, tem alguma coisa aí que é interessante porque toca exatamente nesse ponto da repetição, do que é uma interpretação, o que você faz para fazer com que essa máquina, digamos, seja menos máquina, ou pelo menos ela tenha o menor tum-tum-tum-tum da máquina, né? Como é que você faz para que tenha uma dissonância, para aproveitar que você se referiu ao Marcos, né? Para que haja um som atonal aí nesse tum-tum-tum, né? Isso é bem interessante. Eu vou ficar com essa ideia na cabeça toda vez que eu tiver que pensar em repetição, em interpretação. Essa ideia do simbólico como uma máquina, eu acho que ela é preciosa. E só para finalizar, foi falado aí a respeito do sonho, né? A Ruth trouxe essa história do sonho, e eu me lembrei enfim, de como que você fabrica um sonho. Eu me lembrei de um depoimento que é muito interessante do Amir Klink, naquele livro 100 Anos Entre Céu e Mar, que ele sozinho naquele barquinho, ele, para se divertir, ele programava a cabeça dele, ele dizia, hoje eu quero sonhar com isso. E aí ele elegia, inclusive fazia sonhos eróticos, e aí ele elegia com que mulher ele ia sonhar naquele dia. E o sonho acontecia. Não sei se você leu esse livro é um livro muito antigo, muito simpática essa ideia. Ele inclusive fez um ranking dos assuntos que davam mais ibope. Na época o termo era esse, né? Os assuntos que davam mais ibope quando ele pensava em sonhar com aquilo. Eu acho muito interessante essa passagem desse livro. Muito obrigada, Gilson, foi muito bacana te ouvir. Eu acho que tem muitas coisas aí que a gente ainda vai pensar mais adiante. Obrigada, Ondina. Agora é Marcos. Aliás, eu vou perguntar para o Marcos. O Lacan, no Seminário 2, fala do computador, do simbólico, né? Não, se não me falha a memória. Então tá, Marcos. Ei, gente, boa noite. Obrigado. Espero na próxima estar pessoalmente, hoje não deu. Quero também dizer, gente, para começar, que o Gilson tem um livro para sair do forno com essas coisas, tá? Não sei se eu podia falar isso, Gilson, mas vai sair um livro com esse trabalho, tem muita coisa. O livro ele vai vir lançar aqui no Rio de Janeiro, no litoral. Exatamente. É isso que eu queria dizer também, segundo momento, agradecer essa palavra litorânea que ele mandou para a gente, mas também a gente destacar esse pensamento litorâneo dele, né? Litorâneo no sentido do litoral lacaniano, né? É impressionante como ele consegue, né?
e marcar essa ideia da interpretação. Eu queria falar isso mesmo. A gente fica nesse sentimento de estar mergulhado no vale, e é quase como se a humanidade fosse retirada, porque tudo que a gente pensa que é humano, o computador faz. E também do analista. Tudo que a gente pensa que é analítico, o computador pode fazer. Basicamente, do lado da leitura, né? Tudo que é interpretação no sentido de leitura, de elaboração, essa nossa parte máquina, e é isso mesmo, a gente tem muita coisa antecipada pelo Lacan no Seminário 2, né? Impressionante. A gente tende a ficar, então, nesse vale aí do vale do estranhamento, como se todo o nosso trabalho tivesse acabado, a gente desapareceu também, não só a humanidade, mas também o analista. Mas tem alguma coisa na interpretação que não é só elaboração, não é só leitura. A Undina falou de uma coisa meio atonal, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Gilson um pouco isso, levei essas ideias um pouco para o Enapol, pude falar dessa pesquisa dele, e me pareceu que tem alguma coisa, quando você está nesse vale, em que você não tem mais, tudo se é indiscernível, a borda é o ponto-chave dessa história, né? E essa é uma questão para você, Gilson. Quer dizer, se você imagina uma situação que a gente está no fundo do vale, então é porque a borda sumiu. Se a borda sumiu, não tem mais vale. Esse é todo um problema. Então, assim, tem uma questão de por onde a gente está. Qual é o ponto limite em que a gente deixou de ser humano? Onde é que não? E eu acho que o tema do objeto, como o Gilson traz, é importantíssimo para isso. Quer dizer, tem sempre uma borda da qual a gente caiu. Se a borda deixar de existir, não tem mais o vale, não tem nem mais estranheza. É um pouco, talvez, o nosso perigo hoje, né? E eu acho que, nesse ponto, a interpretação é o lugar onde a gente nomeia a borda. Não é o lugar onde a gente diz o que é, qual é o sentido do que o sonho está dizendo. A gente marca o ponto onde o sonho penetra no real. Então, tem um perigo na nossa comunidade que é ficar nessa situação de a gente não sabe mais o que é nosso, a começar a ficar no que alguns chamam de singularismo. A gente fica dizendo, não, o singular é o nosso, o real sem lei é o nosso. Só que a gente não sabe o que é isso se não tiver uma borda mínima no sentido para a gente dizer isso aqui é o nosso trabalho. O nosso trabalho é nomear a borda e não tanto dizer qual é o real, porque o real não dá para dizer, mas também não dá para ficar no silêncio. Então, eu queria te perguntar, Justo, o que você acha dessa história da interpretação-nomeação e sobre a necessidade de uma borda, inclusive para acrescentar na sua tese. Só tem vale se tiver a borda, né? Isso aí, obrigado. Tá, obrigada, Marcos. Eu fiquei pensando na peça de teatro. Fazer uma peça de teatro sobre o robô já é uma borda, né? Já é tentar, é uma coisa muito humana, né? Você tentar fazer uma arte a partir disso. Agora, Paulo Vidal, e depois a palavra vai para o Gilson, aí outros, se quiserem falar, depois. Olá, colegas. Adorei, Gilson, essa fala. Me suscitou uma série de questões. Primeiro que eu queria colocar. A humanidade é um conjunto aberto. Um conjunto aberto não conhece a própria fronteira. O Lévi-Strauss fala como quando os europeus, portugueses e outros, chegaram na América Latina, eles se perguntavam se os povos que eles encontravam ali eram ou não humanos. E até os povos originários daqui, quando pegavam o europeu, eles se perguntavam se ele era também humano, né? Então, é um conjunto aberto. E a tendência é o quê? Colocar um limite, botando um outro que seja do horror, né? O judeu, o negro, alguma coisa vai dar esse limite, né? Esse é um ponto. E aí eu queria passar para algumas coisas que tiveram uma longa discussão sobre isso. Uma é o famoso teste de Turing, né? Se a gente é capaz de identificar que está falando, está conversando, assim, ou não com o computador, né? E que tem a ver com essa questão do conjunto aberto. E me parece que a resposta quanto a isso tem a ver, até me parece com Lacan, com o que o Lacan trabalha, que a pergunta uma máquina é capaz de mentir? Se ela é capaz de mentir, ali teria um sujeito, não? E aí isso cabe até à questão de Freud, né, na interpretação do sonho, né? Se o sonho mente.
E, por último, tem a ver um pouco também com o que o Marcos André colocou e os professores colocaram, né? Inteligência artificial. Inteligência é ler entre as linhas. Então, a inteligência artificial seria inteligente? Né? É isso aí. Então, Gilson. Peraí, o Cristina quer falar, e aí depois o Gilson. Não, é uma coisa bem rápida. É só porque eu pensei que, a partir, inclusive, do que foi levantado pelo Marcos e também agora pelo Paulo, né, eu fiquei pensando como é que essa questão da borda também nos traz essa questão imperiosa, que eu acho que a gente tem tentado trabalhar na psicanálise, que é a questão da segregação, né? Esse limite aí, isso aí enfim, para salvaguardar aí um contorno, é preciso que essa eleição do inimigo, né? Essa eleição de onde colocar o outro, né? O mal, o estranho, né? Nesse sentido, né? Gilson, então, fala um pouco. Gente, muito obrigado. Excelentes as questões. Eu não sei exatamente como fazer, anotei muita coisa aqui. Não sei se eu vou dar conta de responder a tudo, evidentemente não, mas quero começar com esse agradecimento e falar um pouco assim. Primeira coisa, eu acho que a gente tem, é uma impressão minha, né, gente, que tem muito a ver com a pergunta que o Rodrigo fez, né? A segunda pergunta, vou sair um pouquinho da ordem aqui e vou voltando. Que é um pouco, e que está às voltas em quase todas as perguntas, que é isso, qual que é o limite da tecnologia e do humano, né? Até onde que a coisa vai, né? Porque a tecnologia ela vai avançando em direção ao que a gente chama de humano, rapidamente e provavelmente eu acho que isso já aconteceu, né, de alguma maneira, né? Eu acho que a gente tem que abrir mão dessa pergunta sobre o que é específico do humano. A gente tem que apostar na psicanálise aí. A gente tem que falar do fala-ser, né? É esse corpo que goza quando fala, que fala gozando. Eu acho que quando a gente deve responder a essas questões do ponto de vista não do humano, né? Qualquer que seja a definição que a gente possa dar de humano aí, e apostar radicalmente no fala-ser, sabe? Eu acho que é um conceito extremamente interessante, extremamente forte, né, que nós temos, e eu acho que ela tipo assim, eu gosto de brincar com isso, as pessoas ficam muito preocupadas com a sobrevivência da psicanálise. Eu não me preocupo muito não, sabe? Porque muito em função disso que o Marcos acabou de colocar, né? Gente, assim, se tem uma coisa, né, eu me preocupo, vamos dizer assim, com a existência a sobrevivência das TCCs, ou de qualquer tipo de terapia que se molde no esquema diagnóstico, avaliação, protocolo, técnica e intervenção. Se você puder protocolizar a coisa, a máquina vai fazer muito melhor. E não demora, não é 5 nem 10 anos. É muito rápido isso aí, né? Ou seja, se a lógica for, eu consigo avaliar qual que é o transtorno, né? Tem um protocolo para isso. Eu tenho que seguir esse protocolo e aplicar determinada técnica.
daqui a pouquinho, não demora muito, você assina uma plataforma lá, paga seus R$ 29,90, R$ 39,90 e conversa com o terapeuta, que vai ser um chat, às 3 horas da manhã, quando você estiver com insônia, coisa que você não faria, né? Provavelmente não, né? Com o analista. E eu acho que justamente o fato de que a gente lida não apenas com esse, e aí eu já estou na pergunta do Marcos André, né? Que eu agradeço muito, que a gente lida não apenas nesse nível da leitura máquina, né? Da interpretação, que não é só uma leitura, a gente aponta para o real, nomeia essa borda de alguma maneira. Eu acho isso muito forte, eu acho que é isso que vamos dizer assim, a nossa especificidade e a nossa aposta, né, em termos de, sim, as pessoas vão sofrer, acho que cada vez mais com essa perda, inclusive da dimensão do humano, a possibilidade de substituir o trabalho de um humano por uma máquina é cada vez mais real, mais concreta. Mas o nosso trabalho, se a gente ficar num nível simbólico, também a máquina vai fazer, né? Acho que foi muito bom que vocês tenham se lembrado aí do Seminário 2, né? O Lacan, a primeira tentativa dele de formalização da psicanálise é com a cibernética, em 1950 e pouquinhos, é um negócio assim, incrível mesmo. Eu mesmo estou orientando uma tese sobre isso agora, né? Um rapaz aqui, uma tese de doutorado, o rapaz está estudando isso, né? O papel que a cibernética teve para o Lacan. Depois ele foi passando por outros modelos, vocês sabem bem, mas assim, o modelo, né, que era ali da máquina de Turing, né, que o Paulo falou, alguém mais falou também, ele é um modelo binário, e a gente está ali no plano cartesiano, como também a questão da Undina, né? Hoje em dia, gente, essas máquinas, elas se parecem humanas. Por quê? E foi uma outra pergunta, já não me lembro mais de quem. Porque elas trabalham com N dimensões, né? Então não é mais x, y e z, ou nem 4 dimensões. Só para vocês terem uma ideia, essa pesquisa que a gente fez, a gente usou 300 dimensões nessa pesquisa. É um número que não pode ser intuído, né? Mas isso quer dizer que você pode fazer várias redes, né? Você, por exemplo, você pode fazer uma rede neural para cada sonho. Uma rede é um espaço cheio de palavras assim, que elas têm o seu peso, a sua importância, né? E você mede as distâncias entre elas, etc. E você pode colocar isso em 300 dimensões, que é o padrão da inteligência artificial. Você pode colocar isso em muito mais dimensões, né? Mas isso só para vocês terem uma ideia de como é que de por que ele não é inteligente, ele parece inteligente. Por que ele parece inteligente? Porque ele combina em muitos níveis, né? Em dimensões diversas. Então, pode parecer muito, e isso avança muito rápido, né? Não, a inteligência artificial não está mais no plano bidimensional, né? Que responde um pouco o que Ondina tinha colocado, a coisa do plano, do espelho, né? Ou seja, de alguma maneira a coisa avançou em relação a isso, e eu acho que bom. Outra coisa que eu concordo muito, assim, alguém falou, não me lembro mais exatamente quem, gente, vocês me desculpem que foram muitas perguntas aí, estou pegando em bloco aqui. Né, o tema da singularidade não se sustenta mais, não, esse argumento não cola mais, gente. A psicanálise, a gente aposta
A gente é a única prática, única teoria, única experiência que se interessa pela singularidade. O Ansermet já mostrou isso há 10 anos atrás, que as neurociências também já estavam indo em direção à singularidade, né? Claro que não é a neurociência inteira, isso é um campo também heterogêneo, cheio de briga, cheio de disputas, cheio de, né? Mas também tem áreas dentro da biologia, dentro das neurociências, que vai em direção à singularidade, né? Então, assim, eu acho que talvez a gente tenha que falar de que singularidade é essa nossa, que eu acho que está ligado a esse ponto que vocês trouxeram, a borda, né? O fala-ser, e assim por diante, né? O Paulo Vidal, para essa pergunta que o Paulo fez, né, da inteligência ler entre as linhas, né? Como é que a máquina finge que faz isso? É colocando essas dimensões. Ela vai projetando, né, o plano em inúmeras dimensões, o que gera exatamente esse entre as linhas. Mas talvez a gente consiga fazer ainda alguma coisa que não é exatamente o entre linhas, que talvez seja mais ligado à borda mesmo, ao nomear, né? Que não é exatamente o entre, é mais da ordem de um litoral, né? Por isso que eu estou apostando muito, eu acho que essa discussão que o Lacan faz, né, nos últimos anos de ensino, ela é muito rica, muito fecunda, e a gente pode avançar muito nisso por essa linha. Ainda no Paulo Vidal, você lembrou essa passagem do Levi-Strauss, o Vieira de Castro, ele comenta assim, né, que os europeus se perguntavam se os índios tinham alma, e os indígenas eles perguntavam se os europeus tinham corpo, né? É muito bacana isso, assim, mas você vê, fica um espelhamento, né? Fica um espelhamento. E o que é corpo, o que é alma, gente? Não se sustenta mais isso também. Eu acho que tem restos assim de teologia, né? Essa distinção de corpo e alma, de humano e inumano e coisas, isso são restos teológicos, não mais do que isso, né? Eu não sei se a gente tem muita clareza assim, mais sobre isso. Ou seja, eu acho que, por exemplo, a gente não precisa de hipóteses. Acho que a psicanálise a gente tem que abrir mão dessa ideia de que a gente de discutir se as doenças mentais, o sofrimento, sintoma tem a ver com causalidade psíquica ou orgânica. Isso é totalmente indiferente, né, para a nossa prática, totalmente indiferente. A gente lida com uma coisa tão fina, tão de borda, que mesmo que seja que essas patologias, para usar a linguagem, né, padrão, seja de causalidade eminentemente orgânica, tem um sofrimento do falacer ali, né? Tem uma posição, etc, etc. Então, a gente não pode ficar mais nessa lógica de causalidade psíquica, de causalidade orgânica, que vamos dizer assim, a tradução dessa discussão de corpo e alma que é teológica. A gente tem que entrar, vamos dizer assim, radicalmente na ideia de sistemas complexos. A gente lida com complexidades, né? E eu acho que é isso, essa ideia que o Lacan vai trabalhar a linguagem mais como uma nuvem, né? Que é uma rede de redes, e menos como uma estrutura, né? Eu acho que esse vamos dizer assim, o quente, né? O que a gente tem de muito vivo ainda. Vou voltando aqui aos pouquinhos, então,
as perguntas anteriores, ao Marcos André, eu gostaria de dizer ainda que eu gostaria de te convidar para a gente discutir, a gente trabalhar essa sua ideia aí da borda e do vale, que eu achei muito interessante. Eu não consigo te responder isso agora, achei muito forte, e eu acho que é para a gente escrever isso junto, para trabalhar isso aí junto. Aí eu estou indo em ordem inversa aqui. Ruth, essa captação de imagens de sonhos da Escola de Belas Artes eu não conheço, adoraria ter acesso a isso. Eu já anotei aqui para ver se eu consigo descobrir. Depois, se você puder mandar alguma coisa, adoraria. Mas a parte do indutor de sonhos, eu já vi algumas coisas. Inclusive, alguns anos atrás, fizeram uma indução de sonhos, sonhos lúcidos, né? A pessoa acordada. Então, você usava essas drogas que usa para Alzheimer, tipo galantamina, essas coisas, né, que abaixam o limiar de memória, né, e fazendo isso, a pessoa, e você conseguia induzir através de estímulos, de palavras, né, e o que é interessante que é isso, que é palavra, ou seja, é freudiano e lacaniano até não poder mais, não tem a ver com a imagem, né, você induz o que a pessoa vai sonhar. Mas, além disso, tem técnicas também, técnicas zen e técnicas assim, holísticas, de induzir o sonho. Mas isso, eu acho, eu não sei te dizer, eu não conheço com profundidade isso, mas eu tenho a impressão que isso vai ficar mais ou menos no nível do resto diurno, ou mais ou menos no nível do clarão que aparece lá no sonho do pai, não vês que eu estou queimando, né? Ou seja, aquilo que de alguma maneira o sonho capta, incorpora, mas que não é o real que acorda o pai. O real que acorda o pai não é aquele clarão lá. Então, eu acho que essas palavras que induzem o sonho, que seja de técnicas alternativas, seja de neurociências, né, desses experimentos, eu acho que eles ficam nesse nível, né, de emprestar, vamos dizer assim, o material do sonho, mas não, né, de alcançar alguma coisa do real, do desejo, que informe que se vale desse material para uma outra coisa, né? Eu acho que isso aí isso é uma especialidade nossa. Isso a gente sabe fazer. Isso a gente sabe fazer, ou pelo menos a gente tenta saber, a gente acerta, a gente erra, mas é mais ou menos a nossa praia, né? Concordo muito com você, adorei essa sua ideia, né, de que estando nesse vale, né, não é só que a gente perde a distinção essas distinções todas, né, do familiar e do estranho, etc., mas é também uma trivialização do horror, a banalização do estranho. Achei muito interessante isso, concordo inteiramente, né? A pergunta que Viviane fez. Sim, o tempo todo a gente está falando aqui disso, de ilusão, de engano, né? A gente se engana com essa. E é muito impressionante, né, se perguntar nessa sala, não precisa de ninguém levantar a mão, não, mas quem nunca caiu em golpe, né? Golpe internético, né? Quem nunca caiu num golpe aí de cartão de crédito ou de transferência de Pix, de não sei o quê, né? Quantas pessoas caem hoje? E assim, pessoas inteligentes, em pleno uso das suas capacidades cognitivas, etc. E tem tudo a ver com isso, né? Ou seja, porque a máquina vai te conduzindo
você acha que você está dentro do aplicativo do banco, ou você está dentro do aplicativo que parece com o do banco, mas não é o do banco. Você faz as operações lá e, de repente, já te roubaram a senha e tudo mais e pronto. Né? Ou seja, a gente não sabe nem distinguir mais o que é uma pessoa te telefonando de dentro de uma prisão, né, e te fazendo um golpe, né, qualquer que seja, ou te levando a transferir um dinheiro, alguma coisa assim, experiência cada vez mais mais comum, né, que é essa impossibilidade, a dificuldade da gente saber como é que a gente interage, né? E cada vez é mais fácil você fazer operações, né? Inclusive operações importantes de compra e venda, toda por WhatsApp, inteirinha. Eu posso dar um exemplo. Eu acabei de comprar um apartamento sem nunca ter visto a cara de ninguém. Tudo por aplicativo, em nenhum momento. Né? Ou seja, a chance de acontecer algum problema é enorme. Né? E se aparecesse pessoal, podia ser fake também, como é que você sabe? Né? Não tem jeito. Né? E eu não caí no golpe. Sabe? Então, assim, o desarranjo no sentimento de vida, exatamente isso. E eu acho que, para terminar essa primeira parte aqui, a pergunta do Rodrigo também é essencial, né? Essa ideia dele de que a gente sempre foi colocando uma série de coisas, mas a máquina não vai fazer isso. Por exemplo, há 10 anos atrás a gente falava tradução, né? Não vai traduzir, né? Aí ela começa a traduzir. Aí você fala, mas não vai traduzir literatura. Aí ela começa a traduzir literatura. Aí não vai fazer poesia, começa a fazer, né? E cada vez mais, né? Não vai fazer música, aí faz, né? Assim, esse processo é inevitável, não tem jeito de frear isso, não tem jeito, né? Agora, você falou um ponto absolutamente chave, né? Que a inteligência artificial esconde a humanidade que a torna possível. E essa humanidade é uma humanidade informada por várias coisas. Eles têm uma teoria da linguagem, né? Que é a linguística cognitiva. Eles têm uma psicologia, que é uma psicologia behaviorista cognitiva. Eles têm, porque você precisa, né, para alimentar essas máquinas, você precisa de concepções do que é linguagem, do que é humano, do que é o comportamento, vamos dizer. A linguagem deles é essa, né? Inclusive é o que faz ser ruim, né? Inclusive o que ainda, né, limita muito essas máquinas. Eu acho que o ponto-chave que você colocou, ou seja, se fosse possível, né, essa questão, né, de cobrar os direitos autorais que a máquina nos hackeia, mas o problema é que a gente dá esses dados de graça o tempo inteirinho. O tempo inteirinho. A gente está fazendo isso aqui agora. Né? Está alimentando máquina. Né? Se esse vídeo for para o YouTube ou qualquer coisa dessa, né, a gente já está alimentando a máquina. Né? A gente fornece dados voluntariamente o dia inteiro no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Você está dando de graça. E todas as vezes que você assina, você concorda com os termos né, para você instalar um aplicativo, você nunca lê aquilo ali, a única opção que você tem é aceitar, né? Você rola 10 páginas ali e no fundo você aceita, né? Você está dando de graça todos os seus dados, né? Então, acho que é mais complicado. Um dos problemas que a gente discute, eu estou no mundo do livro também, eu
vocês sabem, né? Uma das coisas que é mais discutida hoje são os direitos autorais mesmo, porque está numa fronteira, num limbo também muito complicado de discutir esse tema hoje, né? O que é o direito autoral? Por exemplo, em música, né? Tem um DJ. O DJ vai sampleia diversas coisas e usa aquilo, né? E se o DJ for uma máquina, né? Que pega esses pedaços de música aqui e ali, mistura tudo. Quem paga quem? Quem paga o quê? Né? A questão é difícil. Agora, eu acho que o ponto mais importante que eu peguei aqui, várias dessas discussões são muito boas, mas eu acho que a gente teria que, para não delirar sozinhos, enfrentar esse problema aí que o Marcos trouxe sobre o vale e a borda. Eu acho, né, que é a mesma pergunta em outra linguagem que o Paulo também fez, né? De alguma maneira, eu acho que as perguntas vão muito na mesma linha, né? Bom, acho que é isso. Gilson, Respostas incompletas. a gente vai ter que encerrar agora, mas queria agradecer imensamente ao Gilson pelas enormes contribuições e a todos os participantes também, todas as perguntas e esperamos que, né, ter continuidade, né, futuramente com outros encontros com o Gilson. Muito obrigada. E o lançamento do livro, né? Quando você lançar o livro, vem fazer um lançamento aqui. Então, Ótimo. ótimo. Espero que em março esteja pronto. Freud no século XXI. Muito obrigado, gente. Foi uma alegria. Boa noite, obrigada. Valeu, tchau.